Seja muito bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que te dá as melhores dicas para você se tornar um profissional DJ de verdade. E nesse vídeo de hoje eu vou dar continuidade na série Notebook para DJ, mas hoje eu vou falar especificamente de notebooks e computadores para o Rekordbox DJ. Se você está chegando agora, já sabe, se inscreve no canal, dê like no vídeo e compartilha ele com um amigo. Me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo. Não se esquece que eu tenho um curso básico online gratuito para DJs e o link para você fazer a sua inscrição está na descrição desse vídeo e também fixado aqui nos comentários. Basta você clicar e fazer a sua inscrição para a próxima turma do curso básico online gratuito de DJs. E hoje eu vou dar continuidade à série Notebook para DJ, mas no vídeo de hoje você vai aprender especificamente sobre um notebook para você utilizar com o Rekordbox. E nos próximos vídeos eu vou falando dos outros DJ softwares também. Então nesse vídeo de hoje vou falar sobre o Rekordbox DJ. Já estou com o site do Rekordbox DJ aqui aberto. Se você não sabe como acessar essa página, basta você acessar o Google e digitar Rekordbox DJ. E aí de uma forma mágica vai aparecer o resultado dessa página que você está vendo aqui na minha tela. Bom, então nós vamos falar sobre as especificações de um notebook, de um computador, para você utilizar com o seu Rekordbox. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no início de 2019, em janeiro de 2019, e obviamente que ao longo do tempo essas configurações vão sendo atualizadas, então dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, é importante que você faça essa consulta para saber se as configurações continuam as mesmas ou se tivemos aí alterações nessas configurações. E é óbvio que sempre que ocorrer uma alteração nessa configuração, nunca vai ser para menos, né? Sempre vai ser para mais, sempre vai ser pedindo mais da sua máquina. O Rekordbox, para mim, é o software mais completo que a gente tem no mercado, principalmente quando a gente analisa o Rekordbox na sua questão padrão, sem nenhum pack, né? Sem nenhum pack de expansão. Como o Serato, por exemplo, que ele te dá várias possibilidades de expansão, porém, você tem que ir comprando um monte de pacotes para ir expandindo ele. O Rekordbox também tem essas opções de pacote de expansão, mas ele é muito menos necessário do que nos outros softwares. Então, isso é muito legal em relação ao Rekordbox. Agora, é claro que como um software que te dá muitas opções de recursos, ele vai exigir mais da sua máquina. Então, assim como ele é um software que te dá muitos recursos, ele vai exigir muito mais da sua máquina que outros softwares. Então, é uma relação de custo-benefício, né? Você tem muitos recursos, mas você precisa de muito mais máquina. E nesse vídeo eu pretendo te ajudar aí com relação às configurações para você que quer trabalhar com o Rekordbox. Então, já nessa página aqui no cantinho a gente tem a aba Suporte e aqui embaixo do FAQ nós temos Requerimentos de Sistemas, né? Basta clicar e aí nós vamos ver a necessidade que o Rekordbox tem para você trabalhar de forma tranquila com ele, né? Então aqui nós temos três opções: Rekordbox, Rekordbox DJ, DVS, Remix Effects e Rekordbox Lyric e Rekordbox Video. O que é o Rekordbox aqui? É quando você vai usar o Rekordbox DJ apenas para criar as suas bibliotecas de músicas e exportar isso para o seu pendrive. Eu vou levar em conta aqui o Rekordbox DJ, que é o que nós vamos utilizar por padrão, com a nossa controladora, enfim. Então nessa aba aqui nós temos tudo o que é necessário para você trabalhar com essas opções aqui: Rekordbox DJ, DVS, Remix Effects e o Lyric. O Rekordbox Video vai exigir mais da sua máquina, né? Obviamente, por isso que ele está numa aba separada aqui. Então vamos lá, se você quer trabalhar com Rekordbox, você tem que ter aí um sistema Windows, né? Windows 10, 8.1 ou Windows 7, com a última versão do Service Pack, né? Isso é importante. Se você for utilizar o macOS, né? O Mojave 10.14, que é a versão mais recente, o macOS High Sierra 10.13, o macOS Sierra 10.12 ou o OS X 10.11. Então, da versão 10.11 até a versão atual, nesse momento que eu gravo o vídeo, ele funciona. CPU. Essa questão da CPU é uma questão que eu gosto sempre de falar bastante sobre isso,
porque a CPU é muito importante, né? Muita gente fala, ah, eu tenho um i7, por exemplo, aqui na minha máquina, no meu notebook, né? Esse carinha aqui, ó, que é o computador que eu uso para tocar, ele é um i7, beleza. Só que ele é um i7 terceira geração. Eu não posso comparar esse processador, por exemplo, com um i7 oitava geração, que é a geração que nós estamos agora. Obviamente que a oitava geração ele tem um rendimento infinitamente superior a esse que eu trabalho aqui, mas ele é um i7. Então isso é uma coisa que você tem que prestar atenção na geração do seu processador. Não é porque você tem um i3 que ele vai rodar bem o Recordbox. Se você tiver um i3 terceira geração, ele não vai ter o mesmo rendimento que um i3 da geração, da sétima geração, da quinta geração, da sexta geração, enfim. Ele não vai ter um rendimento tão bom quanto o mais recente. Então aqui eles não especificam, né, qual é a geração do processador que você tem que trabalhar, né, ou qual é a mínima aceitável. Como eu digo para vocês, o meu caso, eu tenho o i7 terceira geração e o Recordbox roda bem, mas não é o ideal. Eu já sinto que em alguns momentos existem alguns travamentos, né? Eu vou carregar uma música, às vezes ele congela a imagem, mesmo tendo uma placa de vídeo dedicada. Então, principalmente depois que eu troquei para DDJ1000, eu senti mais essa necessidade de atualização da máquina. Mas eu não vou atualizar ainda, vou manter esse computador por enquanto. Mas eu sinto que pela DDJ me dar mais recursos na mão ali, né? Os recursos continuam sendo os mesmos do software. A única coisa é que a DDJ1000 me dá o recurso na mão. Eu sinto que existe uma necessidade maior de uma máquina com um processamento mais forte, mais parrudo, para aguentar o processamento necessário que o Recordbox precisa. Então, muito cuidado na hora do processador. Verifica a geração do seu processador antes de você, por exemplo, investir numa controladora pensando em trabalhar só com Recordbox, e aí depois você vai ficar falando que o Recordbox não funciona, que trava, como tem um monte de gente que vai falar aqui nos comentários, como tem um monte de gente que fala nos comentários onde eu falo aí sobre Recordbox aqui no canal. Então muito cuidado, porque o Recordbox é um software excelente. A Pioneer não iria colocar o nome dela numa porcaria, né? Afinal de contas, a Pioneer ela é excelência em equipamentos para DJ. Ela não ia lançar um software, ela demorou tanto tempo para lançar um software dedicado para controladores e DJs, que ela não ia botar uma porcaria no mercado. Agora, para você utilizar o Recordbox, você tem que atender as especificações que a Pioneer te dá, né? E tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, então continuando. 4 GB de memória RAM ou mais, né? Eu indico pelo menos 8. 4 é muito pouco. Lembrando que essas são as configurações mínimas que você tem que utilizar para trabalhar com o Recordbox. Então 4 GB de memória RAM ou mais. No HD você tem que ter 2 GB de espaço livre, né? E ele coloca aqui, sem estar incluído nesses 2 GB, o espaço que você vai precisar para armazenar suas músicas. Esses 2 GB é para você conseguir instalar o Recordbox na sua máquina, né? Eu aconselho aí, no mínimo um HD de 500 GB para você conseguir instalar o seu Recordbox, ter o seu sistema lá instalado e também colocar suas músicas ali no HD. 500 é pouco, tá? É o mínimo. Ele fala sobre som, mas o som eu não vejo uma necessidade tão absurda de você ter uma placa de som dedicada ou ter uma placa de som específica. Todas as máquinas vêm com uma plaquinha de som, vêm com uma plaquinha já embutida, e essa plaquinha é suficiente para atender o Recordbox, mas obviamente que ele vai utilizar a placa da sua controladora, né? Ele pede só o som porque você também tem a opção de trabalhar com o Recordbox, mesmo com a sua controladora, mas ouvindo o som no seu computador. Eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal sobre isso, né, que muitas pessoas acham que o Recordbox não está saindo som e não sabe que ele está habilitado para sair o som pelo computador. Então eu vou deixar linkado nos cards aqui em cima esse vídeo, caso alguém esteja passando por esse problema. Bom, porta. Ele pede uma porta USB 2.0, né? Então básico, qualquer notebook aí tem uma porta 2.0. Eu normalmente ligo a minha controladora à porta 3.0, mas você não é obrigado, você pode ligar a sua porta 2.0. Como é que você sabe se você tem uma porta 2.0 ou 3.0? Se ela for uma porta USB com o plástico lá dentro em azul, ela é uma porta 3.0. Se não for azul, é uma porta comum 2.0.
Uma conexão de LAN, né, que é a porta de rede ali, para você ligar CDJs, por exemplo, se você for utilizar um CDJ, no modo link, com o Recordbox. Não é muito o nosso caso aqui nesse vídeo. Uma resolução de tela de 1280 por 768 ou superior a isso. E uma conexão de internet para você fazer um download e fazer, eventualmente, a ativação do seu Recordbox, né? Você vai receber lá a sua licença, você vai fazer a ativação através da internet. Bom, aqui embaixo a Pioneer colocou um recadinho pra gente, né? Lá embaixo. A funcionalidade total não é garantida em todos os computadores, mesmo quando as condições do ambiente operacional acima forem atendidas. Ou seja, mesmo que seu computador atenda todos os requerimentos acima, não é garantido o funcionamento. Mesmo com a capacidade de memória necessária indicada para o ambiente operacional acima, nos casos descritos abaixo, o software pode não fornecer funcionalidade e desempenho completos devido à falta de memória. Lembra quando eu falei que era ideal, no mínimo, você trabalhar com 8 GB? Então, nesse caso, tome as medidas necessárias para garantir memória livre suficiente. Recomendamos adicionar memória extra para obter um desempenho estável. Bom, galera, o que isso quer dizer? O Recordbox ele precisa de 4 GB livre para ele trabalhar. E quando você tem somente 4 GB na sua máquina, esses 4 GB vão ser distribuídos em todos os softwares que você estiver trabalhando ali no momento. Por exemplo, o Windows ele naturalmente consome memória. Então, desses 4 GB que você tem, você já vai perder um pouquinho aí para o Windows, né? Quando você abrir o Recordbox, o que sobrar ele vai consumir. Então, é importante que você tenha mais de 4 GB para você garantir o bom funcionamento do seu Recordbox com o seu notebook. Por isso que eu indico no mínimo 8 GB de memória RAM para você trabalhar com folga. Bom, então continuando aqui, né, eles recomendam adicionar memória extra para obter um desempenho estável, né, quando há muitas faixas gerenciadas na biblioteca do Recordbox, programas e serviços residentes estão sendo executados, eu acabei de falar isso aqui. Dependendo das configurações de economia de energia do seu computador e de outros fatores, talvez seu computador não consiga atingir a capacidade ideal de processamento da CPU ou do disco rígido. O que é isso, galera? O Windows, principalmente, tem o gerenciamento de energia da máquina. Então, dependendo, se você estiver trabalhando na bateria, o seu poder de processamento vai cair absurdamente. Então, trabalhe sempre com o seu computador ligado na energia e verifique as configurações de energia do seu computador, principalmente aquela questão da máquina hibernar com o tempo, se você ficar sem mexer nela, enfim. Isso tudo são pegadinhas, né? Depois de um tempo, a máquina pode desligar as USBs e aí vai fazer com que a sua controladora desconecte. Então tem que verificar essas configurações de energia e para isso existem 1 bilhão de vídeos aí no YouTube que você pode achar dicas de como fazer esse procedimento. E aí ele fala aqui embaixo, especialmente quando utilizar um computador portátil, certifique-se de que utiliza fonte de alimentação AC. Acabei de falar isso, né? Para garantir definições de alta performance do computador enquanto utiliza o Recordbox. O Recordbox poderá não funcionar adequadamente quando combinado com outros programas de software instalados no seu computador. Ou seja, o Recordbox pode sofrer por conflitos com outros softwares instalados na máquina. É por esse motivo que eu falo, utilize uma máquina especificamente para você tocar. Não use a mesma máquina para você tocar e para você trabalhar e para você acessar a internet, para você jogar, sei lá, jogo na internet, seja lá o que for. Óbvio que nem todo mundo tem condições financeiras para fazer isso. Se você não tem condições financeiras de ter 2 máquinas para tocar, particione o seu HD, instale 2 sistemas e aí um sistema você vai usar para acessar a internet, fazer todas as suas outras atividades e o outro sistema, outra partição do seu HD, você vai utilizar apenas para tocar, para usar o seu Recordbox. Dessa forma, é como se você tivesse 2 máquinas em uma só. É exatamente isso, né? Você tem 2 sistemas independentes, um vai ser só para você tocar e o outro vai ser para você fazer
todas as suas outras atividades. Se você tiver problema na sua partição que você faz, acessa a internet, utiliza para todas as suas outras atividades, não tem problema, porque o seu sistema lá do Rekordbox, o seu sistema para DJ vai estar 100%. Então, muito cuidado com isso. E também, se você quiser saber como particionar seu HD, fazer esse procedimento, procura aí no YouTube que tem 1 zilhão de vídeos falando sobre isso, né? Isso é um assunto mais voltado para a área de informática. Eu não vou ficar abordando esse tema aqui, mas não é nada tão complicado. Só toma cuidado se você tem um Windows original, para você não perder a sua licença. Enfim, tome os cuidados padrão, né? Bom, então nós terminamos aqui com esse vídeo, né? É um vídeo para falar sobre um notebook ideal ou um computador ideal para você utilizar com o seu Rekordbox. Eu espero ter te ajudado, espero que você tome muito cuidado com essas dicas que eu falei aqui e principalmente que você siga essas dicas para depois você não ficar falando aí na internet, postando nos fóruns, postando aqui nos comentários que o Rekordbox não funciona. Isso é uma mentira, o Rekordbox funciona muito bem. Eu utilizo o Rekordbox, virou meu software padrão. Quem me acompanha aqui no canal há muito tempo sabe que eu só usava Serato e agora eu uso Rekordbox. Eu migrei completamente para o Rekordbox porque eu gostei realmente do software. Enfim, para mim ele me atende em inúmeras questões, ele me atende muito bem. E é um software que funciona, é um software estável, é um software que vem evoluindo cada vez mais, né? E ele já entrou entre os grandes, né? Ele já entrou no topo da cadeia, ele entrou lá em cima já. Ele não entrou por baixo, ele entrou já no topo. Então é importante que você siga esses conselhos, que tome muito cuidado com essas dicas que eu dei aqui, para que você possa tirar o melhor proveito do seu Rekordbox. Então, se você viu esse vídeo até aqui, deixa uma hashtag dizendo notebook para Rekordbox DJ. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui do canal Segredo dos DJs. Um abraço.